Valendo. Boa noite, turma. Boa noite, professor Wilder. Meu nome é Saulo Almeida, sou aluno do sexto período de Engenharia Agronômica pela FPM. Boa noite a todos, boa noite, professor Wilder. Meu nome é Guilherme Silva, tenho 25 anos e atualmente estou no sexto período de Engenharia Agronômica na FPM. Pessoal, o nosso trabalho hoje consiste em falar a respeito da cadeia produtiva do sorgo, tá? O sorgo bicolor. Nosso trabalho é formado pelo Guilherme, que acabou de se apresentar, por mim, Saulo Almeida. E esse trabalho, ele é dentro da matéria de armazenamento de grãos, que é lecionada pelo professor Dr. Wilder. Bem, pessoal, começando aqui falando a respeito de sorgo, uma rápida introdução, né? O sorgo ele tem sido uma das principais culturas cerealíferas no mundo. Atualmente ele é a quinta cultura em matéria de cereal. O que o sorgo vem ganhando muito destaque? Que ele é um cereal com uma tolerância hídrica muito grande. Então ele tem sido usado com bastante ênfase no Brasil em segunda cultura, na safrinha, até por questões de tolerância tanto hídrica quanto nutricional. O sorgo ele tem aí uma origem africana, com evidências na Ásia, o Guilherme vai falar mais para frente a respeito disso, e ele tem aumentado bastante a sua produção devido às condições de alimentação humana. Nós também vamos falar disso mais para frente. No Brasil, a sua expansão tem sido muito grande, justamente a respeito de rusticidade, versatilidade e também rotação de culturas. Boa noite novamente. Passando agora para o uso do sorgo, quanto no seu país de origem, quanto no Brasil, a gente vai dar um ênfase primeiramente no seu país de origem, que é a África. Ele lá é utilizado praticamente 100% na alimentação humana. É produzido por pequenos produtores, com baixa utilidade de tecnologias e mais a área de sequeiro. Ele é consumido integralmente, através de farinhas, através de pães e até mesmo através de cervejas artesanais. Passando agora para o uso no Brasil, que é um uso totalmente diferente, mais virado na parte da zootecnia, né? Alimentação animal. Ele é utilizado quanto em rações para aves, bovinos, suínos, para silagem. E um tipo de sorgo que está vindo muito em crescente no Brasil é o sorgo sacarino, que é o sorgo que possui um como mais grosso e mais adocicado. Ele é utilizado para a produção de biocombustível, né? O etanol. Então ele pode ser aconceciado com a cana ou até mesmo ser substituído. Outro fato interessante que o Saulo até chegou a falar é a consociação nele na rotação de cultura. Ele se encaixou bastante nessa parte devido à sua rusticidade, né? Então a utilização dele na rotação quanto com a soja quanto com o milho é bastante viável. Passando agora para a parte dos maiores produtores mundiais da safra 24-25, a gente trouxe um quadro aqui do governo dos Estados Unidos, onde temos o mercado, que é os países, a sua porcentagem da produção global e a sua produção em toneladas. Em primeiro lugar temos os Estados Unidos, com 14%, né? Cerca de 8,73 milhões de toneladas produzida. Em segundo lugar temos a Nigéria, 10% de toda a produção global, cerca de 6,5 milhões de toneladas. A Índia e o Brasil, ambos com 9%, com 6 milhões de toneladas. O México, com 7%, 4,2 milhões de toneladas. Em seguida vem a Etiópia, a Argentina, o Sudão, a China e a Austrália em 10º lugar, com 2,3 milhões de toneladas. Passando para a parte de maiores importadores e exportadores, temos os Estados Unidos, cerca de 6,2 milhões de toneladas exportada. A Argentina, 0,6 milhões de toneladas. A Austrália, 0,4 e o Brasil, 0,2. Na questão da importação, temos a China com 6 milhões de toneladas, o Japão com 0,3, o México com 0,2 e a União Europeia com 0,1. Um fato interessante é que cerca de 72% da produção dos Estados Unidos é visado na exportação,
Então temos o que resumia isso? Os Estados Unidos, o maior exportador, e a China, a maior potência de importação. Vindo agora para a nossa produção nacional, da safra 24 e 25, a Conab trouxe um dado para a gente interessante, que é uma área de 1,6 milhões de hectares plantado, uma produção de 6,1 milhões de toneladas, uma produtividade média de 3.739 quilos, ou 3,7 toneladas por hectare, e o maior produtor, que é o Goiás, cerca de 1,2 milhões de toneladas. O gráfico à direita, a gente temos um comparativo de safras de 2018 a 2025, que é de área plantada, que é a coluna azul, e a linha é a produção por milhões de toneladas. A gente vê uma crescente muito grande de todas as safras, né? E na questão da produção temos uma decaída na safra 20 e 21 e na safra 23 e 24. A gente até chegou a pesquisar sobre essas quedas, a gente não teve assertividade nas respostas, mas o que a gente tivemos foi 20 e 21 foi a época da pandemia e 23 e 24 foi uma época que o clima não ajudou tanto a parte do sorgo, por mais que ele seja rústico. Outro gráfico que a gente trouxe interessante é da safra atual. A safra fecha dia 30 de julho de 2026, então esse dados pode ocorrer mudanças. Mas temos uma área plantada de 1.796.000 hectares, uma produção de 6.616 milhões de toneladas e uma produtividade média de 3.684 quilos por hectare. Na parte plantada a gente vê que tem uma evolução também na produção, porém na produtividade temos uma decaída. Então, o que a gente imagina isso, né? Temos um crescimento horizontal, porém não um crescimento vertical, né? Pessoal, agora falando também a respeito da descrição do sorgo, né? Já aprofundando a respeito dele. O sorgo é da família da Poaceae, né? Poaceae. Tem um porte médio de 1 até 4 metros, isso de média, mas a gente tem o sorgo gigante aí que é extremamente alto. O sorgo, justamente pela rusticidade, ele vai ter raízes bem profundas, o que facilita a absorção de água e de nutrientes. E o sorgo ele vai ter uma variação de cores, dependendo da sua cultivar. Tipos de sorgo que a gente tem hoje, como o Guilherme mencionou lá no início, hoje a gente tem duas principais linhas hoje no Brasil, que é o granífero e o silageiro. E vindo logo abaixo, em expansão, tem o sacarino, e o pessoal também utiliza o sorgo vassoura justamente para a produção de vassoura. Mas os dois principais hoje produzidos no Brasil, o granífero e silageiro. Falando agora mais adentro de cada um deles, o sorgo granífero, ele vai ter um porte mais baixo, até por questões de mecanização de colheita. Ele vai ter um ciclo relativamente mais curto, ele é bem mais rico em amido, e ele vai ser utilizado principalmente na alimentação animal, e é o sorgo que é utilizado também na alimentação humana. Aqui a gente tem um vídeo rapidinho, justamente mostrando a respeito da colheita desse sorgo, tá? Observem que ele é um sorgo de porte mais baixo, o que facilita a mecanização, a colheita mecanizada. Aqui a gente já tem a outra linhagem de sorgo bastante produzida no Brasil, que é o sorgo silageiro. Ele vai ter o colmo bem mais suculento em questão de açúcares, teores de açúcar. Vai ter uma alta produtividade de massa verde. E ele é utilizado principalmente na silagem para gado de corte e para gado leiteiro. Aqui também um pequeno vídeo a respeito do ensilamento desse sorgo. Observem que o porte dele é bem mais alto que em relação ao sorgo granífero. Dá para perceber a altura dele em relação à ensiladeira, né? A ensilatriz. Pessoal, agora aqui a gente tem poucas imagens a respeito do sorgo sacarino, tá? Mas como o Guilherme mencionou também, é um sorgo que tem expansão no Brasil justamente por esse alto teor de açúcar.
e tem sido utilizado com bastante ênfase na produção de etanol. Aqui também temos foto aqui do sorgo vassoura, utilizado justamente para a produção de vassouras. Passando agora para a parte de fenologia, né, da cultura do sorgo, ela é dividida em 3 fases: a fase vegetativa, a fase reprodutiva e a fase de maturação, né? Dentro dessas fases, a gente tem um total de 10 estágios, onde o estágio de emergência 0, o estágio 1, colar de 3 folhas, né, que, como a gente pode observar, as 3 folhas maiores. O estágio 2, o colar com 5 folhas. Passando para a fase reprodutiva, temos a diferenciação da panícula, né, que é o topo do sorgo. O estágio 4 é uma ponta mais da última folha visível. O estágio 5 é o emborrachamento dessa panícula. O estágio 6 é o florescimento. O 7, onde temos os grãos leitosos. O 8º, onde temos os grãos pastosos. E por último, que é o 9º, temos a maturação fisiológica, que é o ponto de colheita, né? Ponto mais seco. Entrando agora na parte de preparo de solos, existe 2 tipos de preparo de solos feito, onde é o convencional, onde utiliza a gradagem pesada, o arado para fazer o revolvimento do solo. Essa parte temos pontos positivos e pontos negativos, onde o ponto positivo é a incorporação de calcário e fertilizantes, e também a parte de controle de plantas daninhas iniciais. Pontos negativos, né? Temos uma camada por baixo, a cerca mais ou menos de uns 30 centímetros, que é chamado de pé de grade. Quando você faz essa gradagem, acaba que deixa o solo mais duro, né? Mais inviável para crescimento de raiz. E também temos a perca da água, né? Ele não segura muita água. Passando agora para o plantio direto, onde temos os pontos positivos, né? Que é o ganho de matéria orgânica, o ganho da produtividade um pouquinho mais elevada devido a condições. Ele deixa o solo um pouquinho mais resistente à absorção de água, né? Ele não perde tanta água. E temos os pontos negativos, que exigem um planejamento melhor. Se questão de calcário, questão de adubação, ele tem que ter feito um planejamento antes desse plantio. Até um adendo, Guilherme, nessa segunda foto aí, né, que dá para ver claramente aí o solo que está palhado, tanto que ele reteve mais umidade do que o solo que estava sem palhada. Exatamente. Passando por os parâmetros, né, agronômicos médio do Brasil, cada tipo de sorgo tem seu parâmetro, né? Então, começando pelo granífero, um espaçamento de 0,45 a 0,7 metros, uma população por plantas de 120 a 180 plantas por hectare, e um ciclo médio de 100 a 120 dias. O forrageiro, de 0,7 a 0,90 metros, uma população de planta de 100 a 140 plantas por hectare, e um ciclo médio de 110 a 130 dias. O sacarino, também temos o espaçamento de 0,7 a 0,8 metros, uma população de planta de 100 a 160 plantas por hectare e um ciclo médio de 120 a 140 dias. Então, o ciclo do sorgo sacarino é um pouquinho maior devido ao enchimento do como. Passando para o sorgo vassoura, a gente tem um espaçamento de 0,45 a 0,6, uma população por planta maior, de 200 a 250 plantas por hectare, e um ciclo médio de 110 a 130 dias. Então, vemos que o sorgo vassoura ele pode ser plantado um pouquinho mais perto um do outro, porque ele visa mais o topo, né, a panícula. Então, essa questão do como dele em si não é tão utilizado, mas a panícula, né, para a utilização da fibra para fazer a vassoura. A parte da produtividade, onde temos o granífero, né, de 3,5 a 6 toneladas por hectare, o forrageiro de 30 a 45 toneladas de massa verde produzida, né, para a questão de silagem, o sacarino
de 60 a 80 toneladas de como, com rendimento de 4.000 a 6.000 litros de etanol por hectare, um pouco abaixo da cana. O sorgo vassoura de 2,5 a 4 toneladas de panículas comerciais, né? Que eu acabei de falar. É o topo do sorgo lá. Então, essa produtividade a gente vê que nessa questão mesmo do sacarino, ele está um pouco abaixo da cana. Só que vemos a relação também da questão de custo e benefício, né? Ele é um custo bem mais barato do que o custo da produção da cana. Então, se for colocar na ponta da caneta, talvez ele é bem compensativo. Pessoal, agora falando aqui a respeito do ponto de colheita para grãos, né? O sorgo, hoje, o pessoal vai colher de média aí de 14% a 18% de umidade, para que ele possa terminar de secar nos secadores. Mas o ponto ideal dele de armazenagem seria de 13% a 14%. Então, por que o pessoal colhe antes? Porque o sorgo, quando ele está no campo, ele fica mais suscetível ao ataque de passarinhos. Quem nunca viu um enxame de maritaca, né, atacando a plantação de sorgo, e até mesmo fungos. Então, o pessoal costuma colher com essa porcentagem de umidade, 14 a 18, e termina de chegar aí nos secadores. Respeito ao ponto de colheita para silagem, já aumenta um pouquinho, vai ser de 28% a 23% de matéria seca, e a gente tem até um pequeno vídeo aqui falando a respeito disso. Aqui ainda não terminou de formar. Mas, por exemplo, se até aqui ele já tivesse desse jeito, e aqui começando a amadurecer, eu já falaria, se você tivesse possibilidade de entrar, eu já falaria para você que poderia entrar. Porque ele estaria aí nos seus 30 de matéria seca, mais ou menos. Vamos olhar lá na frente para mostrar que eu acho dessa forma. O que acontece? A gente prefere que você entre, às vezes, com um grão um pouco mais leitoso, porém, você vai ter uma qualidade de fibra do material, entendeu? Principalmente, às vezes, quando você tem um bacheiro subindo, que não é o caso desse aqui, ele está na beirada, a gente vai entrar um pouco para dentro para a gente ver, mas assim, o bacheiro desse ainda está bem tranquilo. Saulo, uma parte interessante, né? Como eu já tinha dito lá no slide anterior, entender a fenologia do sorgo, né? Para entender os pontos de colheita, quanto para grãos, quanto para a questão forrageira mesmo, né? Questão de silagem. Passando agora para a parte das principais pragas, temos a lagarta do cartucho, né? A Spodoptera fugiperda, onde ela ataca as folhas mais novas, causando danos diretos na planta, reduzindo a parte fotossintética. No caso, vai inibir a fotossíntese, né? Então, sem fotossíntese, temos uma perca de produção na planta. Temos o pulgão do sorgo, Melanaphis saccharis. Ele suga a seiva da folha, causando um amarelamento, né, um enfraquecimento. E um fato interessante é que ele tem o Roundidae. Roundidae é um melaço que ele solta. Esse melaço atrai o fungo da fumagina, que faz uma camada por cima da planta, uma camada preta, que também atrapalha a parte fotossintética da folha. Temos o percevejo verde, né? Nesara viridula. Ele também ataca mais a parte de enchimento de grãos. E também temos a broca do como, né? A Diatreia saccharalis. A mosquinha posa no como, ovoposita, e a larva vai comendo por dentro do como do sorgo, causando esse vermelhimento, essa vermelhidão aí, conforme está na imagem. Passando agora para as principais doenças, temos a antracnose, né, que é pelo fungo do coleótero. Ele causa um escurecimento na folha, no caso que atrapalha a parte da fotossíntese também. Temos a ferrugem no sorgo, Puccinia purpurea, causa umas manchas avermelhadas, né, conforme ferrugem, e parece uma catapora. Também atrapalha a parte fotossintética. Temos o carvão do sorgo, o Sporizorium sorgi, ele causa tipo apodrecimento dos grãos,
da panícula, causando grande perda de produtividade. E temos a podridão do como, causado pela afusário. É mais questão de estresse, né? Quando está mais na parte seca. Então ela estressa e dá entrada para esse tipo de fungo. Outro tipo também que acontece muito é a questão da broca. A broca entra, faz o furo, então dá abertura para essa entrada do fusário. Pessoal, agora partindo um pouquinho para os tipos de secadores, aí a gente já entra bem na matéria do professor Will, né, a respeito de armazenamento de grãos. Então, a gente tem os principais hoje, que é o secador de fluxo contínuo. A gente tem até um pequeno vídeo, vou deixar ele rodando aqui e já a gente explica. Então, aqui, pessoal, bem resumidamente, basicamente o grão, eles entram e saem continuamente do secador, tá? E ele vai ter alta capacidade e é muito usado em grandes unidades de armazenamento. O segundo aqui, bem utilizado, é o secador vertical. Nele, os grãos eles descem por colunas e recebem ar quente. Aqui está uma fotinha dele também. Temos o secador de fluxo misto. Pessoal, até está um pouco repetitivo, porque os outros grupos que apresentaram também mostraram esses mesmos tipos de secadores, até mesmo as imagens, tá? Mas aqui é o secador de fluxo misto. A gente pode ver o funcionamento dele. Aqui nós temos o secador de fluxo cruzado, que ele é muito utilizado em propriedades de tamanho médio. Secador de leito fixo, aqui vocês podem ver onde ele tem a gaiola, onde vão os grãos, né? E aqui a parte de lenha dele, no qual vai queimar, empurrar esse ar quente lá para dentro, fazer a secagem dos grãos. Aqui o silo secador, que é bem comum também, a gente vê bastante aí nas propriedades, para quem já está acostumado a andar no campo, tem visto bastante desse silo. E a secagem de grão em terreiro. Apesar do nosso trabalho ser em sorgo, a gente tem que citar esse tipo de secador aqui, que é muito utilizado. A gente não tem informações aí a respeito da utilização dele para sorgo, até porque imagino que seria muito grande o ataque de pragas, igual passarinhos, aves, mas é muito utilizado hoje para secagem do café. Em alguns casos, até fugindo da questão de grãos, a gente vê o pessoal secando farinha de mandioca, polvilho, né? Agora, partindo já para a parte de armazenamento, hoje um dos silos mais comuns que a gente vê é os silos metálicos. A gente vê silos de porte muito grande e vê muito silo pequenininho em pequenas propriedades, onde o pessoal já vai deixar o grão ali armazenado para poder dar as criações, né? Um dos problemas dele é que, se não for feito as manutenções corretas, ele pode chegar a oxidar, como a gente está vendo aí nessa foto. Silo vertical de concreto. Esse já tem alta capacidade, alta durabilidade, porém, em contrapartida, ele vai ter um custo muito elevado. É um alto investimento inicial, a construção é bem mais complexa e bem mais demorada do que em relação a um silo metálico. Aqui a gente já tem as sacarias, já é de conhecimento de todos, em todos os locais que a gente chega tem esse tipo de armazenamento, e muitas vezes ele é feito de forma errônea. Então, como a gente vê nas fotos aí, amarrações corretas para poder fazer a contagem, em cima de pallets, ambientes secos, com controle de luminosidade e umidade, tá? Esse é um fator muito importante para poder preservar a qualidade dos grãos. Aqui a gente tem os Big Bags, também uma forma muito bacana de armazenar. A gente está vendo aqui alguns exemplos de porta Big Bags. Quem dera, se em todos os locais fosse assim, né? O que a gente mais vê, quando a gente vê em cima de pallet, ok, mas normalmente a gente vê no chão mesmo. Mas tem que ter o mesmo controle de sacarias, tá? Contagem, um ambiente com circulação de ar, mas com luminosidade controlada, com umidade controlada. Tem que fazer o controle de roedores também, de pragas. Aqui a gente vai ter o silo horizontal, que ele se assemelha a um armazém e tem as facilidades de poder veículos de grande porte adentrarem nesses silos e poderem tanto carregar quanto descarregar de forma um pouco mais tranquila em relação aos outros.
Silo bolso também é muito comum. Normalmente é utilizado ali já no ponto de colheita quando os silos já estão cheios, né? Então a gente vê bastante. Você tem que tomar bastante cuidado porque ele vai ser bem mais frágil do que em relação a silos de alvenaria, de concreto, silos metálicos. Então ele pode sofrer aí desgaste devido a um maquinário que encostou, ou então ataque de roedores, entendeu? Ele é uma lona de plástico, então ele pode sofrer esse tipo de dano. Aqui a gente tem um silo de trincheira, não é a respeito de armazenamento de grãos, mas é um tipo de armazenamento de folhagem cortada, picada, ou silo mesmo. E como o nosso cereal, o sorgo, ele também é feito silagem, então achei interessante a gente falar. Então a trincheira é esse buraco praticamente escavado em algum morro, em algum barranco, e aqui é colocada a silagem e ela é compactada. Depois de compactada, inclusive muito bem compactada, ela é enlonada e esse silo passa durante algum tempo ali fermentando. Aqui a gente tem um silo de superfície, ele é no mesmo sentido do silo de trincheira, porém ele é feito sobre a terra. Ele é feito na parte de cima, o pessoal vai jogando o silo ali, o maquinário vai vir compactando esse silo, tirando ali todas os buracos que possam ter oxigenação ali dentro, vai ficando bem compactado. E após isso, é feita a cobertura com a lona também. E aos lados, nessa primeira foto, vocês podem observar que vai ser fechado ali ou com terra para dar peso, ou com pedras, ou com madeira. A gente costuma ver de todo tipo, mas isso é para poder lacrar e esse silo de uma forma que ocorra a sua fermentação. Agora, falando a respeito dos aspectos críticos e possíveis oportunidades em relação ao sorgo, como dito lá no início, o sorgo ele é muito interessante porque ele tem uma resistência hídrica muito grande. A gente costuma falar que o sorgo aguenta desaforo. Então, o pessoal tem usado muito para a cultura de rotação e principalmente para a segunda safra, visto que hoje o milho tem sofrido muito. Primeiro, em relação ao preço, um saco de sementes de milho é muito alto. O manejo tem sido muito alto, porque as tecnologias já, VIP3, Pro 3, Pro 4, até a BT Max mesmo, não tem segurado tanto o que eles têm se proporcionado a segurar, por exemplo, o ataque de cigarrinha, né? Ataque de lagarta. Então, o sorgo tem sido uma oportunidade muito boa. Outro ponto é que o sorgo tem tido o seu consumo muito aumentado, principalmente no Brasil, na questão de alimentação. Não sei se a gente já citou, mas o sorgo ele não contém glúten. Então, tem sido um alimento muito procurado, tanto para fazer farinhas, para fazer bolos, para fazer biscoitos, isso tudo para pessoas que têm doenças celíticas. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do sorgo na alimentação humana, que vai enquadrar no que eu havia acabado de falar. É um cereal sem glúten, ele é rico em antioxidantes, ele tem baixo índice glicêmico e ele tem uma composição muito boa para ser incorporado em vários produtos, principalmente panificados. Que nós vemos a respeito da versatilidade dele, então, em outras culturas, em outros países, ele é utilizado em pratos como a gente utiliza aqui no cuscuz, até alimento para crianças, para bebês. Então, a gente vê aqui na foto pipoca de sorgo, a gente tem visto salada de sorgo, é realmente um alimento muito versátil. E a importância desse cereal para o Brasil. Ele é uma cultura que pode se tornar sustentável, ele tem um crescimento da produção justamente por ser um alimento sem glúten, visto que pessoas que têm alergia, essa intolerância ao glúten, e pessoas também que procuram ter um bem-estar maior, uma qualidade de vida melhor. E a produção de sorgo, a tecnologia de sorgo, ela tem sido amplamente apoiada pela Embrapa. Então, tem tecnologias novas vindo a todo momento, justamente para apoiar o crescimento da produção de sorgo no Brasil. Falando a respeito da conclusão, pessoal, do nosso trabalho, a gente viu que o sorgo ele é, sim, uma opção para a rotação de cultura, uma opção muito boa, inclusive.
Hoje a gente tem visto, até nesse período agora, um período que já era para estar com chuvas mais intensas, a gente tem visto que está um período de escassez ainda, um período de seca, e isso a gente não sabe ainda como que vai ser no período de safrinha. Então, visto que o milho tem uma necessidade hídrica maior, tem muitos produtores que têm entrado com sorgo, tanto para fazer palhada, tanto para fazer silagem e tanto para a colheita de grãos, para alimentação de animais e para alimentação humana. Ele tem um alto potencial real de economia, de poder ganhar dinheiro, de poder monetizar em cima disso. Como citei agora, o aumento da demanda alimentícia, né, justamente por ser um alimento sem glúten. O sorgo ele também tem um gosto muito leve, o que facilita a introdução dele em receitas. Tem um alto consumo interno que vem aumentando, tem uma grande chance de exportação também, o que normalmente é tudo cotado em dólar, né? Então vocês já sabem o poder que isso pode gerar economicamente falando. E o sorgo é preciso ressaltar que ele é uma fonte de energia, uma fonte de nutrientes e ele é uma fonte sem glúten, como mencionado, para pessoas que têm doenças celíacas. Que nós temos um pouquinho das nossas referências. Queria citar, Guilherme, alguma coisa? Só complementar, a questão mesmo do uso do sorgo na alimentação, é mais a questão mesmo cultural, né? A gente não tem tanta cultura no consumo do sorgo, porque a gente tem outros cereais mais fáceis também, e talvez um pouquinho mais barato. A questão mesmo da exportação, a gente não exporta tanto devido ao nosso consumo interno, com produções de rações também, e o potencial dele econômico é muito grande, muito grande. Você pensa aí, a cada tonelada que você planta, você tem um lucro absurdo. Então, em compensação de, falar assim, talvez ele produza um pouco menos do que na questão de sacarino, um pouco menos que a cana, mas o seu custo é muito mais baixo do que um canavial. Então, é questão mesmo cultural mesmo da alimentação. Bacana. Pessoal, então aqui nós temos algumas referências, algumas não, as referências que utilizamos no decorrer do trabalho, né? Vão ficar todos os links disponíveis para vocês junto com os slides. E, pessoal, é isso, o nosso trabalho a respeito da cadeia produtiva do sorgo. Até justificando aqui, a gente resolveu fazer a apresentação pelo Meet, porque o Guilherme mora em São Gonçalo, eu moro aqui em Patos de Minas. Então, foi uma forma mais prática que a gente encontrou de poder fazer essa apresentação para vocês. Mas na próxima aula estamos disponíveis aí para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, só agradecer mesmo a todo mundo por ter dado essa atenção para a gente está aberto a questionamentos. Beleza, pessoal. Então, muito obrigado, professor Wilder. Muito obrigado também aí pelas aulas, pelas orientações. E, pessoal, até a próxima aula.